Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, todo domingo eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. A partir deste vídeo, nós estaremos considerando os argumentos que foram elaborados a fim de provar a existência do Deus, ou pelo menos do Deus teísta. Eu já peço para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Já faz um tempo que eu não sou teísta e também há um tempo que eu não posso me dizer cristão. Não tem tanto tempo sobre cristão, isso é algumas semanas que eu tenho pensado um pouco se eu posso ainda me considerar cristão. Mas pelo menos teísta, né? É uma coisa que eu já não me considero mais e cristão eu também acho que eu não me considero mais. Mas isso não é entre questão aqui, eu só estou trazendo essa questão para vocês entenderem que eu estou aqui para apresentar argumentos e não necessariamente defendê-los. Então, às vezes eu trago alguns vídeos apresentando alguma ideia, algum pensador, algum pensamento, e não necessariamente quer dizer que eu concordo com esse pensamento. Isso se aplica aos argumentos a favor da existência de Deus. Eu vou apresentar esses argumentos, posso apresentar objeções depois, questões, mas no primeiro momento eu vou apresentar os argumentos. Eu vou começar apresentando os argumentos ontológicos. Então, para apresentar os argumentos ontológicos, eu vou estar usando o livro como referência o livro Ontological Arguments and Belief in God, do autor Graham Ope. Então, Graham Ope vai ser a nossa referência para estudar os argumentos ontológicos, e existem diversos argumentos ontológicos. Existe o argumento ontológico do Anselmo, existe o argumento ontológico do Spinoza, existe o argumento ontológico do Descartes. Nós vamos considerar diferentes argumentos ontológicos. E aí, nesse vídeo, nós vamos começar com o argumento ontológico do Anselmo, de Santo Anselmo. Para a gente entender o argumento ontológico de Santo Anselmo, a primeira coisa que a gente precisa fazer e precisa entender é uma distinção entre aquilo que existe só no entendimento, ou aquilo que existe no entendimento, e aquilo que existe na realidade. Então, vamos pensar aqui no meu óculos. O meu óculos, se eu fecho os olhos, eu posso ter o óculos aqui no entendimento. Mas existe o óculos também aqui na realidade. Então, o meu óculos é algo que existe tanto no entendimento quanto na realidade. Agora nós vamos pensar no unicórnio. Eu fecho os olhos aqui e imagino um unicórnio. O unicórnio é algo que existe no entendimento, mas não é algo que existe na realidade. Então, é muito importante vocês entenderem essa distinção. Existe aquilo que existe no entendimento, existe aquilo que existe na realidade. Existe aquilo que existe só no entendimento, mas não existe na realidade. Existe aquilo que existe no entendimento, mas também existe na realidade. Ponto. Isso aí é fundamental para entender o argumento do Anselmo. Se entender isso, vocês não vão entender o argumento. Então, vamos continuar para a gente entender o argumento. Agora eu quero que vocês imaginem coisas no entendimento. Então, vamos começar aqui. Eu quero que vocês imaginem o que há de maior que você possa imaginar, conceber na sua mente. Vamos lá. Vamos pensar aqui um ser inanimado. Existe algo que é maior do que um ser inanimado? Existe algo que é maior, mais ótimo, mais digno, mais valor do que um ser inanimado? É um ser animado. Então, os animais, por exemplo. Existe algo que ainda é superior aos animais? Existe. O ser humano de razão. A razão, racionalidade. O ser humano racional. Existe algo que é ainda maior do que um ser humano racional? A gente pode imaginar os anjos. Aqui não importa se existe na realidade. Aqui importa é imaginar, conceber. Os anjos. Existe algo maior do que os anjos? Vamos imaginar aqui algo que seja... Um anjo, por exemplo, ele pode ter pecado. A gente sabe, por exemplo, que Lúcifer cometeu uma maldade, né? Ele era um anjo bom, depois ficou mal, a gente pode imaginar isso. Então a gente tem que imaginar um ser aqui que seja superior aos anjos, que seja superior a eles em bondade, que não tenha nem a possibilidade de errar. Um ser que seja sumamente bom. Se também é o maior ser concebível, esse ser também tem que ter todo o poder. Esse ser também tem que ter todo o conhecimento, porque é algo que, quanto mais ele conhece, maior ele é, né? Então ele tem que ter conhecimento infinito. Ele tem conhecimento infinito, poder infinito. Ele tem que ser imenso. Ele não pode estar restrito a um lugar. Então ele tem que ser onipresente. Estar em todos os lugares. Então ele é onipresente, onipotente, onibenevolente, onisciente. Ele sabe tudo, ele é tudo bom. E isso é o maior que a gente pode conceber. No entendimento. Só que, o que vai ser a sacada do Anselmo? Imagina esse ser no seu entendimento. Você pode imaginar duas coisas sobre ele, conceber. Você pode conceber que ele existe só no seu entendimento, ou você pode conceber que além dele existir no seu entendimento, ele também existe na realidade.
Então eu te pergunto, o que, que é maior? O que, que é maior? Um ser que só exista no entendimento ou um ser que, além de existir no entendimento, também existe na realidade? A resposta é óbvia. Um ser que, além de existir no entendimento, também existe na realidade, é um ser maior do que um ser que somente existe no entendimento. Portanto, o maior ser concebível tem que existir pela própria definição do termo. Porque o maior ser concebível é aquele que, além de existir no entendimento, também existe na realidade. Isso significa que um ser que existe, o maior ser concebível, ele tem de existir. É uma questão necessária. Entende? Porque se você passa. Aqui a gente trabalha, né, com uma espécie de redução ao absurdo. Porque a gente poderia. O que é a redução ao absurdo? A redução ao absurdo seria dizer assim: o maior ser concebível não existe. Então, o que o Anselmo trabalha? Ele trabalha com uma redução ao absurdo. Se você assumir que o maior ser concebível não existe, você vai cair num absurdo. Porque é uma contradição de termos. Né? Olha aqui. Qual que é o problema de pensar que Deus não existe pro Anselmo? Deus é o maior ser concebível. Onipotente, onipresente, onisciente. Isso que a gente falou do maior ser concebível é Deus. É o que a gente chama de Deus. Qual que é o problema da gente falar que Deus não existe? O Anselmo vai usar uma redução ao absurdo. Ele vai mostrar que é absurdo. A gente vai chegar a conclusões absurdas se a gente pensar que esse Deus não existe. Por quê? Se a gente falar que Deus não existe, a gente está dizendo que o maior ser concebível não existe na realidade. Mas isso é uma contradição de termos. Porque o que é o maior ser concebível? O maior ser concebível é aquele que, além de existir no entendimento, tem de existir na realidade. Porque o maior ser concebível, ele não pode existir só no entendimento. Porque se ele existir só no entendimento, ele já não é o maior ser concebível. Porque eu posso conceber algo maior. Eu posso conceber um ser que existe tanto no entendimento quanto na realidade. Então, o maior ser concebível, por definição, ele é um ser que existe tanto no entendimento como na realidade. Se, portanto, eu disser que o maior ser concebível não existe na realidade, eu estou dizendo que o maior ser concebível, que é aquele que tem que existir tanto no entendimento como na realidade, é um ser que não existe na realidade. Percebem que isso é uma contradição de termos? Então, para a gente fugir dessa contradição, a gente tem que assumir que o maior ser concebível existe. Vocês entenderam isso? Ó, é bem simples. Existem dois tipos. É bem simples assim, eu tô falando, mas não é tão simples assim, não. Eu tô falando, a gente precisa entender Anselmo da seguinte maneira: você pode existir só no entendimento ou você pode existir só na realidade. Quer dizer, algo pode existir no entendimento, só no entendimento, mas não existir na realidade, ou pode existir tanto no entendimento como na realidade. Algo que existe tanto no entendimento como na realidade é maior do que algo que existe só no entendimento. Isso significa que se a gente for pensar no maior ser concebível, o maior ser concebível ele tem que existir tanto no entendimento como na realidade. Porque se ele existe só no entendimento, ele não é o maior ser concebível, já que eu posso conceber algo maior do que ele, que é um ser que exista tanto no entendimento como na realidade. Vocês estão entendendo, acompanhando? Isso significa, então, que o maior ser concebível não pode ser um ser que não existe na realidade. Portanto, se eu falar que o maior ser concebível não existe na realidade, eu estou falando uma coisa que é sem sentido, que é absurda. Porque o maior ser concebível, por definição, ele existe na realidade. Então, se eu falar que ele não existe na realidade, eu estou fazendo uma contradição. Eu estou falando que o maior ser concebível, aquele que tem que existir na realidade e no entendimento, não existe na realidade. Percebe que é uma contradição? Então o Anselmo está dizendo assim, se você falar que Deus não existe, você está numa contradição. Você está falando uma coisa absurda. Porque Deus é o maior ser concebível. E o maior ser concebível, por definição, ele existe na realidade. E, portanto, se você fala que Deus não existe na realidade, você está falando que o maior ser concebível, aquele que existe na realidade, não existe na realidade. O que é uma contradição de termos. Esse é o argumento do Anselmo. Eu espero que vocês tenham entendido o argumento. No próximo vídeo, a gente vai considerar a objeção de Gaulino ao argumento do Anselmo e como o Anselmo respondeu a essa objeção. Espero que vocês gostem, continuem acompanhando a série e até mais.